Então, aqui vai uma novidade divertida. A IA agora está descobrindo coisas que os humanos não conseguem. Não mais rápido, não cidades perdidas sobre as quais andamos por séculos. Remédios. Nenhum químico teria projetado um problema de biologia de 50 anos resolvido antes do almoço. 15 descobertas que sugerem que temos perdido bastante coisa. Número 15. A IA encontrou sinais de alerta precoce para incêndios florestais, então aqui está algo que vai te deixar acordado à noite. Os incêndios florestais estão piorando e nós temos corrido atrás com sistemas de detecção que basicamente esperam até que algo já esteja pegando fogo. Não é o ideal, mas algoritmos de aprendizado de máquina fizeram algo inteligente. Eles vasculharam conjuntos de dados massivos, padrões climáticos, vegetação, níveis de umidade, terreno, topografia e encontraram correlações que não estavam em nenhum modelo existente de previsão de incêndios. Sinais fracos espalhados por domínios completamente diferentes que, quando conectados, acendem como um sinalizador de alerta dias antes da ignição. O detalhe: pesquisadores humanos analisaram esses dados por décadas. Os padrões estavam lá o tempo todo, só que a gente não conseguia enxergar as conexões. Agora estamos olhando para janelas de previsão que realmente podem dar tempo para as comunidades evacuarem e para os ecossistemas terem uma chance de lutar. Então, o design de IA acabou de cruzar um limite que não deveria cruzar, e sinceramente eu não estou bravo com isso. Eu testei mais ferramentas de IA do que gostaria de admitir. A maioria delas são máquinas caça-níqueis glorificadas. Mas Lovart realmente pensa como um designer, algo perturbador e impressionante na mesma medida. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Marca, pôster, campanha social, produto, mockup, apresentação completa, deck. Tudo a partir de uma conversa, mas é aqui que fica interessante. Não gostou da tipografia? É só falar. Ele refaz a letra artística como se tivesse estudado em uma escola de design. Viu esse ponto? Clica, muda o fundo, pronto. Sem camadas, sem máscaras, sem crise existencial, elementos individuais. Mova, troque. É como ter um designer de plantão que não cobra por hora. É o seguinte, eu fui do conceito ao visual final em cerca de 4 minutos, sem modelos prontos, sem fotos de banco de imagens, sem perder tempo, simplesmente pronto. Número 14. IA. Detecção de ondas gravitacionais aprimorada, indo para algo um pouco mais cósmico. Ondas gravitacionais, ondulações no espaço-tempo causadas por buracos negros, colisão de estrelas de nêutrons, unindo os maiores sucessos do universo. Basicamente, o problema é que esses sinais são incrivelmente fracos, enterrados sob montanhas de ruído dos detectores. Os métodos tradicionais de filtragem capturam os sinais mais óbvios, mas deixam passar muita coisa. Entra o aprendizado de máquina. Esses algoritmos começaram a captar sinais que as técnicas clássicas não conseguiam detectar, padrões complexos e não lineares escondidos no ruído estático. Não são sinais mais altos, apenas uma detecção mais inteligente. O que isso significa é que basicamente aprimoramos nossa audição. O universo tem transmitido eventos que não conseguíamos perceber, e agora finalmente estamos sintonizando. Mais fusões de buracos negros, mais colisões de estrelas de nêutrons, mais pontos de dados para entender como o espaço-tempo realmente se comporta. 13. A IA descobriu novas reações químicas. Agora vamos falar de química, e não daquele tipo do ensino médio. Aqui está a situação. Existem milhões de reações químicas possíveis por aí, mas nós só mapeamos uma fração minúscula delas. Experimentalmente, testar todas as combinações levaria séculos. Um pequeno inconveniente. Então, a IA entrou em cena e começou a prever reações viáveis que não existem em nenhuma literatura científica. Estamos falando de vias de síntese totalmente novas, novas maneiras de criar produtos farmacêuticos, materiais avançados, produtos químicos industriais. A distinção é importante aqui. Não é uma IA fazendo química mais rápido, é uma IA propondo reações que químicos experientes não tinham imaginado, moléculas se combinando de formas que não estavam no repertório mental de ninguém. Basicamente, entregamos a tabela periódica para uma máquina, e ela encontrou combinações que nós ignoramos por 100 anos. 12.
A IA encontrou padrões desconhecidos de conectividade cerebral. É aqui que as coisas ficam pessoais, literalmente dentro da sua cabeça. A neurociência sempre foi guiada por hipóteses. Pesquisadores propõem como as regiões do cérebro podem se conectar e depois testam essas suposições. É uma abordagem razoável, mas tem um limite. A IA, analisando exames cerebrais, jogou o manual fora. Em vez de confirmar teorias existentes, ela agrupou a atividade neural e encontrou estruturas de conectividade. Ninguém havia levantado a hipótese de redes ligando regiões cerebrais e configurações que não estavam nos livros didáticos. Resumindo, temos mapeado o cérebro com plantas incompletas. Esses padrões inesperados podem remodelar a forma como entendemos a cognição e a formação da memória. Até mesmo transtornos de saúde mental como depressão, esquizofrenia e ansiedade. Condições que temos dificuldade em tratar podem parecer diferentes quando estivermos trabalhando com o diagrama real de conexões, em vez do nosso melhor palpite. Número 11. A IA descobriu novos exoplanetas escondidos em dados antigos. Vamos voltar ao espaço por um momento. A missão Kepler da NASA terminou há anos, mas décadas de dados de telescópio ficaram guardadas em arquivos, acumulando poeira digital. Os astrônomos analisaram esses dados, publicaram suas descobertas e seguiram em frente. Caso encerrado, exceto que a IA reabriu o caso. Algoritmos de aprendizado de máquina vasculharam aqueles mesmos dados antigos do Kepler e encontraram exoplanetas que os pesquisadores humanos haviam perdido completamente. Sinais fracos demais, enterrados demais no ruído para que métodos tradicionais de detecção os identificassem. Esses planetas sempre estiveram lá, escondidos em dados que já havíamos coletado e supostamente terminado de examinar. A lição é quase embaraçosamente simples. Às vezes, a descoberta não é sobre apontar telescópios maiores para novas estrelas, mas sim sobre olhar para o que já temos com olhos melhores. 10. A inteligência artificial revela conhecimentos que os humanos desconheciam. Agora, estamos entrando em um território que é um pouco mais difícil de quantificar, mas provavelmente mais importante do que tudo o que cobrimos até agora. Aqui está a mudança de paradigma. A inteligência artificial não está apenas respondendo às perguntas que fazemos, ela está encontrando perguntas que nem sabíamos que deveríamos fazer. Pense nisso. Pesquisadores humanos são brilhantes, mas somos limitados pelo nosso treinamento, nossas suposições, os modelos que herdamos. Exploramos o espaço das possibilidades dentro de limites que nem percebemos que existem. A IA não tem essas barreiras, ela vagueia por regiões desconhecidas. Nós ignoramos sistematicamente pontos e padrões por causa dos nossos vieses cognitivos, enquanto a IA identifica lacunas em estruturas que achávamos completas. Em todas as áreas, biologia, física, economia, a IA agora está sugerindo experimentos, hipóteses e direções de pesquisa que simplesmente não estavam no radar de ninguém. Não porque foram rejeitadas, mas porque nunca foram concebidas. Isso é meta importante. Nós construímos uma ferramenta que expande os limites da própria curiosidade humana. Ela não está substituindo os cientistas, está mostrando a eles onde olhar em seguida. Número 9. A IA está descobrindo como otimizar sistemas complexos. Vamos falar sobre otimização. Parece chato até você perceber que é tudo. Projeto de chips, roteamento de redes, linhas de manufatura, sistemas logísticos globais, tão complexos que engenheiros passam a carreira ajustando-os. Ficamos bons nisso. Décadas de experiência, metodologias comprovadas, melhorias incrementais. Então, a IA apareceu e encontrou soluções que pareciam erradas. O layout de chips do Google. A IA organizou transistores e configurações que deixaram engenheiros experientes desconfortáveis, contraintuitivas, bagunçadas. Nada parecido com as melhores práticas estabelecidas, mas elas tiveram um desempenho melhor. Isso continua acontecendo em vários domínios. A IA não está apenas melhorando um pouco os designs existentes, ela está encontrando configurações que os humanos nunca tentaram porque violavam nossas intuições sobre como as coisas deveriam funcionar.
O insight desconfortável aqui é que sistemas complexos contêm pontos ótimos ocultos no espaço de soluções que a intuição humana simplesmente não consegue acessar. Nós temos escalado picos locais enquanto perdíamos montanhas que não conseguíamos enxergar. Número 8. A IA está descobrindo novos comportamentos na física. Essa aqui pega diferente se você entende como a física realmente avança. Modelos de IA treinados com dados experimentais começaram a identificar regimes físicos que a gente nem sabia que existiam. Não são previsões teóricas, mas padrões empíricos escondidos em medições do mundo real que passam despercebidos pela análise humana. Esses sistemas estão sugerindo configurações experimentais. Pesquisadores não tinham projetado, sinalizando anomalias que valem a pena investigar, encontrando correlações inesperadas em dados de física de partículas e ciência dos materiais. Basicamente, desempenhando o papel do estudante de pós-graduação curioso que percebe algo estranho nos resultados do laboratório, aqui está o motivo pelo qual isso é importante. Avanços na física historicamente surgem ao perceber quando a realidade não corresponde às expectativas. A radiação de corpo negro levou à mecânica quântica, a órbita de Mercúrio levou à relatividade geral. As anomalias são as brechas por onde a nova física se infiltra. Nós basicamente construímos um detector de anomalias para a própria realidade. O mesmo processo que antes exigia sorte e uma intuição excepcional, agora está sendo sistematizado, o que pode ser empolgante ou um pouco assustador, dependendo do seu ponto de vista. Número 7. A IA está descobrindo sítios arqueológicos perdidos. Hora de cavar o passado, literalmente. A IA tem analisado imagens de satélite e aéreas em uma escala que nenhuma equipe humana conseguiria igualar e está encontrando coisas sobre as quais passamos direto. Durante séculos, cidades escondidas foram engolidas pela copa das florestas, redes de estradas perdidas, soterradas sob a areia do deserto. Estruturas tão sutis que topógrafos parados bem acima delas não perceberam nada. Complexos maias surgiram debaixo das densas florestas da América Central. Estradas romanas das quais não tínhamos registro agora cruzam as paisagens europeias, sítios arqueológicos que existiam apenas como pequenas variações no solo e milhões de imagens invisíveis para nós. Óbvio para os algoritmos, a vantagem é o puro reconhecimento de padrões. Em uma escala desumana, a IA identifica a sombra retangular tênue, a linha reta incomum, a anomalia no terreno que indica uma construção humana sob a superfície. Não estamos apenas encontrando novos artefatos, estamos reescrevendo capítulos da história humana com civilizações e redes de infraestrutura que não sabíamos que existiam. O passado continua ficando maior. A inteligência artificial, número 6, está descobrindo padrões ocultos no clima e no tempo. A ciência do clima está prestes a ficar ainda mais interessante. Como se um planeta em chamas já não fosse suficiente, aqui está o desafio. Os sistemas climáticos envolvem inúmeras variáveis interagindo em diferentes escalas, do local ao global. Os modelos tradicionais são impressionantes, mas são baseados em suposições que os humanos codificaram. Nós decidimos o que importa e o que se conecta ao quê. A IA descartou essas restrições e começou a encontrar relações. Nós não havíamos programado padrões não lineares, invisíveis para abordagens clássicas, conexões entre variáveis que não estavam em nenhum modelo existente porque ninguém pensou em procurar. Os resultados práticos já estão aparecendo. Previsões de trajetórias de furacões mais precisas, melhor previsão de secas, alertas de enchentes mais antecipados. Não são melhorias marginais, são saltos significativos em precisão que se traduzem diretamente em vidas salvas e danos evitados. A questão central é que os modelos climáticos refletem a compreensão humana do clima. A IA encontra padrões fora desse entendimento, o que significa que nossos melhores modelos vinham deixando de fora dinâmicas que sempre estiveram presentes, moldando o clima e o tempo de maneiras que só agora começamos a enxergar. Número 5. A IA está melhorando a estabilidade da fusão nuclear.
Agora estamos falando sobre o santo graal da fusão de energia. Energia limpa, praticamente ilimitada, sem risco de derretimento e com desperdício mínimo. O plasma, na verdade, é um caos contido, matéria superaquecida a milhões de graus que quer desesperadamente se desestabilizar e tocar as paredes do reator. Conter isso tem sido o pesadelo da engenharia, mantendo a fusão sempre a 30 anos de distância. Nos últimos 60 anos, a IA está mudando essa equação. Sistemas de aprendizado de máquina agora controlam o plasma em tempo real, prevendo instabilidades milissegundos antes de acontecerem e ajustando os campos magnéticos mais rápido do que qualquer operador humano poderia piscar. O resultado são períodos de contenção significativamente mais longos e estáveis. Isso não é um progresso incremental. O controle do plasma exige velocidades de reação e reconhecimento de padrões que vão além da capacidade humana. Fisicamente, não conseguimos responder rápido o suficiente, mas os algoritmos conseguem. A fusão ainda pode estar a anos de distância, mas a lacuna que parecia permanentemente intransponível está finalmente se fechando. Acontece que a peça que faltava não eram ímãs melhores ou um plasma mais quente, e sim um controle mais inteligente. 4. A IA está descobrindo novos materiais para baterias e energia. A tecnologia de baterias pode não parecer glamurosa, mas é o gargalo para praticamente tudo. Na energia limpa, veículos elétricos precisam de maior autonomia, o armazenamento em rede precisa de mais capacidade, e a energia renovável precisa de um destino. Quando o sol se põe e o vento para, o fator limitante não são os painéis solares ou as turbinas, é armazenar a energia que eles produzem. A IA tem analisado milhões de combinações potenciais de materiais, procurando candidatos com as propriedades certas. A escala é impressionante. Centenas de milhares de novos materiais potencialmente estáveis foram identificados, cada um sendo um candidato para testes em laboratório. Novos eletrólitos de estado sólido, materiais de cátodo aprimorados, baterias que duram mais e carregam mais rápido. Aqui está a comparação de velocidade que importa. Explorar esse espaço de materiais por métodos experimentais tradicionais levaria décadas para pesquisadores humanos. A IA faz isso em meses. Não estamos mais esperando por descobertas ao acaso. A transição para a energia limpa estava sendo limitada pela ciência dos materiais, e a IA acabou de remover esse obstáculo. As baterias que usaremos em 10 anos estão sendo projetadas agora mesmo por algoritmos. Número 3. A IA está fazendo descobertas em matemática. Esta realmente surpreendeu pessoas que deveriam ser difíceis de surpreender. A matemática deveria ser o domínio onde a intuição e a criatividade humanas eram insubstituíveis. As demonstrações exigem elegância, percepção, aquele tipo de raciocínio abstrato que parecia exclusivamente humano. As máquinas podiam calcular, claro, mas descobrir novas verdades matemáticas, isso parecia um exagero. Os sistemas da DeepMind provaram o contrário. Eles encontraram novas conjecturas na teoria dos nós e na teoria da representação, identificaram padrões que matemáticos profissionais não tinham percebido e sugeriram abordagens de prova que ninguém havia imaginado. Esses não são aproximações ou correlações estatísticas. A verdade matemática é absoluta. Quando a IA encontra uma conjectura válida, ela está descobrindo algo eternamente verdadeiro. O modelo de colaboração é elegante. A IA propõe, os matemáticos verificam e entendem por que funciona. Artigos revisados por pares foram publicados, com a IA como um verdadeiro colaborador, não apenas uma ferramenta. Estamos vendo as máquinas participarem da disciplina abstrata mais antiga da humanidade, e elas estão descobrindo coisas que nós mesmos não conseguiríamos encontrar. Em segundo lugar, a IA está descobrindo novos medicamentos, não apenas mais rápido, mas de forma diferente. A descoberta de medicamentos está sendo reescrita do zero. O modelo tradicional era brutal, lento, caro e fundamentalmente conservador. Os pesquisadores pegavam moléculas conhecidas e as modificavam de forma incremental, esperando que algo funcionasse melhor. Bilhões de dólares e uma década de desenvolvimento para cada medicamento bem-sucedido. A maioria dos candidatos fracassava. A IA está jogando um jogo completamente diferente.
Esses sistemas projetam moléculas inéditas do zero, explorando o espaço químico sem preconceitos humanos sobre o que deveria funcionar terapeuticamente. Eles estão propondo compostos que violam a intuição farmacêutica, moléculas que nenhum químico medicinal teria desenhado em um quadro branco. Novos antibióticos estão em desenvolvimento, tratamentos contra o câncer, terapias para doenças raras. Isso nunca atraiu investimento suficiente para a pesquisa tradicional. Compostos que levariam anos para serem desenvolvidos, agora surgem em meses. Mas aqui está o que realmente importa. Isso não é apenas aceleração. A IA está encontrando medicamentos que os humanos jamais teriam encontrado, abordagens terapêuticas inteiras que existiam fora dos nossos limites conceituais. O armário de remédios do futuro contém moléculas que nunca teríamos imaginado. Primeiro, a IA resolveu o problema do dobramento de proteínas décadas antes do previsto. E aqui estamos nós, no primeiro lugar, a descoberta que reescreveu a linha do tempo da biologia em 50 anos. O dobramento de proteínas era o grande desafio. As proteínas se torcem em formas 3D específicas que determinam tudo o que elas fazem, e prever essas formas apenas a partir das sequências genéticas parecia algo impossivelmente complexo. O consenso científico era de que resolveríamos isso eventualmente, daqui a décadas, com avanços incrementais. O AlphaFold da DeepMind resolveu isso de uma vez só, com precisão quase experimental, não para algumas proteínas, mas para praticamente todas as proteínas conhecidas. 200 milhões de estruturas previstas e publicadas abertamente. Cientistas que passaram a carreira inteira trabalhando nesse problema viram o trabalho de uma vida se tornar obsoleto da noite para o dia. Isso parece duro, mas não é. O trabalho deles treinou o sistema e validou seus resultados. Agora, eles estão usando o AlphaFold para fazer perguntas que antes não podiam fazer. O desenvolvimento de medicamentos está acelerando, os mecanismos das doenças estão ficando mais claros, a biologia sintética tem novos blocos de construção. Isso não foi uma melhoria incremental, foi uma mudança de paradigma que mudou o que é possível na biologia e aconteceu décadas antes do previsto. Então, esse é o panorama. A IA não está apenas automatizando o que já sabemos, ela está expandindo o que os humanos podem saber. Compartilhe sua descoberta mais surpreendente nos comentários. Não perca este próximo vídeo sobre o impacto da IA na sociedade global.